This is the podcast of the Nova Center on Business, Human Rights and the Environment. Welcome. Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Nova Center on Business, Human Rights and the Environment. Eu sou o Luís Prata e Castro e serei Research Associate que irei moderar o episódio de hoje. Neste episódio iremos tratar do tema dos planos de ação nacional, a empresa de direitos humanos na América do Sul. Hoje temos três convidados, a professora doutora Muriel Buscato, a professora doutora Jânia Saldanha e o doutor Pedro Vorvich, que será o entrevistador deste episódio. A professora doutora Muriel Buscato é advogada, é doutorada em Direito Público pela Universidade de Vale do Rio dos Sinos, em 2023, pós-doutorada pela Université Panthéon-Sorbonne, pós-doutorada pela Universidade de Vale do Rio dos Sinos, bolsista pelo programa CAPC-COFE-Sul e membro do grupo de estudos Centro de Cultura Jurídica Comparadas, Internacionalização do Direito e Sistemas de Justiça. É também membro do Centro de Direitos Humanos e Empresas Vinculadas ao PPG Unicinos e é investigadora também no projeto Universal, Sindemia e Direitos Humanos, Mecanismos Transacionais, Responsabilidade Estatal e Corporativista, financiado pelo CNQP. A professora doutora Jânia Saldanha é professora livre-docente em Direito Internacional Público do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, desde 2024. Realizou um estágio no Institut de Haute Étude sur la Justice, em Paris. É doutorada em Direito Público pela Unicinos. É professora da Escola de Direito da Unicinos e foi também professora permanente na Universidade Católica de Lille, em França. É membro também na Comissão de Acompanhamento e Ações de Implementação das Obrigações Internacionais em Matéria de Direitos Humanos. É coordenadora do Grupo de Pesquisa Centro de Culturas Jurídicas Comparadas, Internacionalização do Direito e Sistemas de Justiça. E apresento também o Dr. Pedro Vorvich, que é doutorado em Direito Público no programa de pós-graduação em Direito na Universidade de Vale do Rio dos Sinos, mestre em Direito no programa de pós-graduação da Universidade de Santa Maria e investigador do Núcleo de Estudos Comum. É também investigador no Centro de Culturas Jurídicas Comparadas, Internacionalização do Direito e Sistemas de Justiça e é ainda bolseiro do doutoramento de sanduíche realizado pela Universidade Nova de Lisboa, Nova School of Law. Dr. Pedro, muito obrigado e agradeço aos três por estarem cá presentes. Iremos então começar o nosso episódio. Boa tarde a todos e a todos presentes. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Como dito pelo Luís, meu nome é Pedro Viciori, sou pesquisador de doutorado e vinculado à Universidade do Vale do Rio dos Sinos, e estou aqui na condição da pessoa que vai realizar os questionamentos das professoras Jânia e Muriel. Agradeço ao Luís, responsável aqui pelo podcast, pelo convite e pela apresentação. O podcast, como dito, vai tratar acerca dos planos de ação nacional. Dito isso, creio que ambas as professoras têm contribuições fundamentais para esse debate acadêmico e jurídico acerca desse tema, então tenho certeza que será uma conversa enriquecedora e esperamos que todos aproveitem esse episódio. Dito isso, já passo para as perguntas direcionadas às convidadas. Uma questão inicial é sempre questionar o que são e para o que tradicionalmente servem os planos de ação dos quais falamos. E nesse caminho também é importante destacar que as professoras destaquem de onde é que eles vêm, ou seja, suas origens, ou seja, seus princípios nesse sentido. Dito isso, passo a palavra às professoras para que respondam a essa primeira colocação. Como já tive essa primeira oportunidade para falar, então eu agradeço a possibilidade de estar aqui, cumprimento ao Luís, ao Pedro e à Muriel, agradeço a professora Claire, que é a diretora do Centro de Direitos Humanos e Empresas da Universidade Nova de Lisboa, e que é uma grande honra para nós, do Centro de Direitos Humanos e Empresas,
e também do Centro de Culturas Jurídicas Comparadas, Internacionalização do Direito e Sistemas de Justiça, estarmos aqui nesse momento para compartilharmos um pouco sobre as nossas ideias, o nosso trabalho e as nossas pesquisas acerca desse tema. Mas a professora Murielle aí pode começar respondendo e eu entro na complementação. Obrigada, professora Jane. Agradeço da mesma forma que a professora Jane o convite. Faço isso na pessoa da professora Claire, na pessoa do Luiz, que está aqui, e do Pedro, que está fazendo a intermediação conosco. É sempre muito importante, muito rica a possibilidade da troca com a professora Jane, que foi minha orientadora de doutorado, que foi minha supervisora também no pós-doutorado, cujo qual nós duas investigamos este assunto, em conjunto também com a professora Kátia, da Université Panthéon, da Université de Sorbonne. Então, vamos lá. Pergunta do Pedro relacionada ao que são, para que serve, de onde vêm os planos. Primeira questão que a gente sempre pensa é essa, por quê? De que planos vamos estar falando? Então, estamos falando dos planos ligados aos princípios da ONU para direitos humanos e empresas. Naturalmente, esses planos estão imbricados à Agenda da ONU de Direitos Humanos e Empresas e aparecem no mesmo movimento da criação dos princípios. Então, nós retomamos, a 2011, o primeiro movimento relacionado às Nações Unidas para, e aí uma das respostas, enquanto uma estratégia para a colocação em prática dos princípios no âmbito interno, aparece o espaço desses planos de ação nacional. De onde eles vêm, então, conectados com esse movimento e o porquê é importante refletir sobre o movimento e quando os planos vêm em cena. Por uma questão muito importante que repercute hoje e talvez também no número que nós temos ainda reduzido de adesão de planos de ação nacional no contexto dos Estados-partes das Nações Unidas. Então, nós ainda temos um percentual reduzido em que pese ser essa a estratégia declarada e que entendemos talvez esteja conectado com o momento em que isso acontece e com o dissenso instaurado no momento em que surgem primeiro os pilares em 2008, através do primeiro mandado de John Hughes, quando então se afasta, digamos assim, da iniciativa das normas, que era uma iniciativa que tinha por objetivo trazer regras, trazer obrigação direta para os atores privados em função das violações de direitos humanos por empresas. Então, quando surgem os pilares, se abandona uma agenda direcionada às regras obrigatórias no quadro das Nações Unidas e opta-se por um caminho de iniciativa voluntária. Então, a gente começa não, porque esse dissenso é um dissenso que pré-existe nessas discussões relacionadas, inclusive, à questão do direito internacional clássico, entre o papel da hard e da soft law. E, então, neste momento, com esse desafio, aparecem, então, os princípios e, por sua vez, os planos, e, nessa medida, a gente tem ainda, na constância desses movimentos, ainda uma discussão e que para nós, aí contemplando essa ideia de que talvez isso tenha algum reflexo, o fato é que os estados nacionais, principalmente aí chamando atenção para os estados, como por exemplo os estados da América Latina, como é o caso do Brasil, que talvez de alguma forma a gente possa falar ali na frente, tem uma certa resistência em relação às iniciativas que são de característica voluntária e que estão engajadas dentro dessa estrutura. Então, brevemente, os planos, então, são estratégia das Nações Unidas para a colocação em prática dos princípios, estão alinhados aos princípios e vêm imbricados com os mesmos desafios em relação ao próprio conhecimento do papel que esses princípios vêm ganhando, inclusive como posturas voluntaristas no que toca à responsabilidade dos atores privados, a responsabilidade socioambiental relacionada à questão dos direitos humanos. Essa é a minha contribuição em relação à primeira pergunta.
a pergunta é bastante objetiva, o que são e para o que serve os planos, e de onde eles vêm, a Murielle acaba de ressaltar. Eu acho que é importante, inclusive, falar desse tema nesse momento em que a ONU vive uma crise profunda, em que o sistema internacional vive uma crise profunda, né? E especialmente em razão das recentes políticas americanas para os organismos internacionais, políticas de rejeição. Na verdade, os planos, eles fazem parte desse esforço, que é um esforço global, para criar padrões ou estándares de responsabilização dos atores privados, particularmente das empresas e mais acentuadamente das empresas transnacionais, por violação de direitos humanos. Seja para responsabilizar e criar estándares com base nos princípios da ONU, e também para prevenir. Então, os planos fazem parte disso que talvez mais adiante a gente poderá falar, mesmo que brevemente, desse cenário que ainda é bastante fragmentado de normatividade de regras ou de normatividade voltadas à responsabilização dos atores privados. Os planos de ação nacional são parte desse cenário fragmentado. E mesmo que seja assim, tem uma relevância fundamental. Perfeito, então. Obrigado, professora Jânia, Murielle. Antes de passar para a segunda pergunta, gostaria de informar os ouvintes que estruturamos 5 perguntas para responder e peço desculpas que eu não falei no início, mas queria fazer um agradecimento especial à professora Jânia, quem é minha orientadora da Unicinos e quem me proporcionou, a partir de contatos com a professora Claire, assim como quem me auxiliou na estruturação do projeto e que permitiu estar aqui na Nova School of Law realizando esse doutorado sanduíche e estar aqui, inclusive, na posição de alguém que está fazendo esses questionamentos que fazem parte do podcast do grupo da professora Claire. Muito obrigado, professora Jânia. Mas, passando para a segunda pergunta, então, uma outra pergunta inicial importante é como estas políticas públicas de direitos humanos e empresas, elas são construídas. E se existem, quais são os principais frameworks para isso, para elas. Então, mais uma vez, passo a palavra para as professoras para que respondam a pergunta nesse caminho. Quando a gente fala do como, a gente sempre tem que recordar que a construção dos planos de ação nacional decorre de um processo. Então, é um processo desencadeado em etapas e fases. Essas etapas e fases, elas são sugeridas pelas Nações Unidas através de um documento que começou a ser desenvolvido em 2014 e teve a sua publicização maior em 2016, que é um guia do grupo de trabalho da ONU, onde, de fato, este grupo define 5 fases como importantes para que um plano tenha legitimidade e seja eficaz. Essas fases, elas transitam entre a iniciação, que é a fase normalmente onde ocorre a escolha de quem são os responsáveis pelo processo como um todo. Por exemplo, no Brasil, nós vamos ter o decreto de novembro de 2023, onde a gente tem a opção pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania como responsável pelo processo de plano. É muito comum nos processos de plano que essa primeira iniciação seja relegada às mãos, seja entregue às mãos de um órgão governamental, em que pese conheçamos também outros planos ou outros processos de plano em que há uma abertura maior em relação a essa própria organização do processo como um todo, já desde o seu nascimento. Acho que como exemplo a gente pode falar sobre o plano do Quênia, que é um plano africano, mas que a sua condução está na mão da Comissão de Direitos Humanos, então que é uma comissão um pouco mais
mista, não só governamental. Enfim, apenas a Colômbia, em algum dos seus planos, também teve um desenho distinto dessa eleição do órgão responsável para além dos departamentos de governo. A segunda fase é a fase das consultas. Essa é uma fase bastante importante, na qual sugere-se que existam as leis de base nacional. E aqui, então, que se tem processo no qual se elegem as escolhas, né, quais são as prioridades nacionais em matéria de direitos humanos e empresas. A terceira fase é a fase do draft. Então, a quarta fase é a fase, então, da descrição das ações, onde hoje se fala de um chamado critério SMART, como um critério de certificação em relação à construção dos planos, isso que mostra também uma melhora significativa dos planos que iniciaram. O primeiro plano é de 2013, os últimos planos, que são agora, por exemplo, o último plano é o da Suíça, de dezembro de 2024, você consegue observar uma melhora significativa em relação à construção dessas ações através desse critério. E o que exatamente ele significa? Significa uma articulação, uma relação estreita entre ação, quem é o departamento responsável e qual o prazo adequado para o cumprimento desta ação. E a quinta fase, então, que é a fase relacionada ao monitoramento. Brevemente, então, são essas as 5 fases. Eu trago aqui ao conhecimento esse guia do grupo de trabalho, e em relação a outros frameworks, vale destacar o papel do The Danish Institute e o papel da ICAR, que, sobretudo, o The Danish mantém atualizada uma plataforma chamada Global NAPS, na qual existe elementos através dos seus pesquisadores relacionados aos processos de planos, que já foram publicados ou estão em desenvolvimento, e particularmente a questão da criação do kit de ferramentas, que teve sua primeira publicação em 2017, a última publicação é de 2024, se não me engano, abril, maio de 2024. E o que tem de tão importante nesse kit é a apresentação de uma metodologia que trabalhe em relação aos 3 pilares e que leve em conta os desafios relacionados a essas 5 fases indicadas aí pela ONU. Então, essa metodologia é uma metodologia que vem sendo utilizada em grande parte desses planos. Então, razão pela qual eu trago a importância dessas três das instituições, da ONU, obviamente, da ICAR e do The Danish, e a questão relacionada a essas fases. Eu penso que talvez nesse momento seja interessante demarcar 2 questões. O que a Murielle destacou é resultado dessa grande pesquisa que ela e que nós fizemos sobre qual é o estado da questão dos planos de ação nacional até agora. E se nesses diversos planos, não tão numerosos como ela mencionou, se essa metodologia foi seguida, se essas fases foram seguidas, o que aconteceu nessas fases. Eu acho que eu posso antecipar um pouquinho aquilo que ficaria lá para o final, mas talvez seja de interesse dos nossos ouvintes, né, do nosso público que está aqui nos assistindo, dizer um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui no Brasil. O Brasil não optou por elaborar um plano de ação nacional, mas optou por elaborar uma política nacional de direitos humanos em empresas. E para elaborar esta política, como a professora Murielle mencionou, a primeira fase envolveu a nomeação de um grupo de trabalho, que aqui no Brasil é um grupo de trabalho interministerial, que é coordenado pelo Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania, e
em 2024, o governo publicou uma normativa, uma portaria, estabelecendo a metodologia. Então, para cumprir essa fase 2 dessa metodologia global, vamos dizer assim, que é apresentada e preconizada por essas instituições que a Murielle mencionou, mas aqui no Brasil, então, a metodologia, ela implica 4 caminhos. O caminho, depois da nomeação do grupo, das audiências públicas, nós tivemos oportunidade de participar de uma das audiências, a realização de eventos autogeridos pela própria sociedade, onde a sociedade vai elaborar os seus relatórios e vai depositar os relatórios numa plataforma virtual que ainda não existe, que ocorrerá, que existirá na fase que vem agora, que está por acontecer. O terceiro caminho é o caminho das consultas públicas, que também serão virtuais e que existirão nessa fase mais avançada. E a oitiva, que no Brasil nós, então, se convencionou chamar de oitivas temáticas de especialistas. Já ocorreram 11 oitivas temáticas. Só depois disso é que nós vamos entrar nessa fase 3, na fase da redação dessa política nacional, da propositura das ações que serão desenvolvidas e também, certamente, haverá previsão de monitoramento. Mas deixo muito claro, depois eu posso voltar aos temas que já foram debatidos nas oitivas com os especialistas, porque eu acho que isso é importante também de referir aqui, que não se trata de um plano de ação nacional, mas de uma proposta de uma política nacional para direitos humanos em empresas. E nos debates, nas oitivas, por exemplo, com especialistas, que foram manejadas na forma de perguntas formuladas aos especialistas, não teve nenhuma pergunta sobre a criação de plano de ação nacional para empresas, para direitos humanos em empresas. Perfeito, professoras, muito obrigado. Então, dando sequência, a partir do que foi dito por vocês até então, eu queria saber um pouco se são identificáveis, se vocês conseguem perceber acertos e desacertos, ou então desafios do processo dos planos de ação nacional. E é possível falar um pouquinho disso, se caso vocês identificaram eles? Obrigada pela pergunta, Pedro. Os planos, eles vêm sendo monitorados e estudados, obviamente, por esses atores, por pesquisadores, etc. e tal, desde o primeiro plano em 2013. Então, a gente tem aí 10 anos de estudo até 2023 e, obviamente, essa continuidade nesse tempo. Isso mostra, sim, a condição de serem identificados e, inclusive, isso ser reproduzido através de relatórios, acertos e desacertos. Eu chamo atenção para esses relatórios justamente para enfatizar esse último kit do The Dentist de 2024 e também sobre o relatório do Grupo de Trabalho da ONU, que é os princípios UNGPs mais 10, que é um outro documento no qual esse diagnóstico, digamos assim, dos planos até então, ele acena para esses acertos e desacertos e, obviamente, somado à questão das nossas pesquisas. Eu acho que, entre os acertos, a gente está mais centrado nas nossas pesquisas e nas pesquisas das professoras e dos técnicos, dos teóricos que nos embasam. Nos acertos, a gente quer destacar, eu acho que seria interessante destacar pelo menos 2, e um deles é o endurecimento da responsabilidade jurídica das empresas. Essa é uma teoria que vem sendo estudada pela professora Kátia Martachenu, que é co-supervisora da nossa pesquisa de pós-doutorado, juntamente com a professora Jane, que é responsável científica pelo projeto Alcon, do qual nós participamos também, professora Jane e eu.
acho que o colega Pedro também participa deste projeto. E, enquanto resultado da sua pesquisa, nós podemos corroborar também através das nossas análises. Nós temos para vocês, para contar aqui para os nossos ouvintes, a gente tem um tabler, a gente tem um quadro com planos, com cada qual dessas 5 fases e com questionamentos específicos para fins da nossa visão e entendimento a respeito dos planos. E um dos focos de nossa análise é observar, por exemplo, como os planos estão incentivando a criação de leis internas de devida diligência, seja em função de uma inspiração, digamos assim, da Lei de Vigilância francesa de 2017, inclusive um processo similar ao que aconteceu na França, em que a gente tem um movimento de criação do plano e um movimento da criação da lei concomitantes, quanto também, Luiz, relacionado à questão dos impactos da própria diretiva. A gente já observa planos de 2024, a diretiva é de abril de 2024, a diretiva europeia relacionada à sustentabilidade, né, em matéria de direitos humanos e empresas, posso usar assim a linguagem, e a gente observa nos planos o movimento em relação à internalização de legislações, de normas relacionadas a isso. Então, o que os planos marcam em relação a esse fenômeno estudado pela professora Kátia de endurecimento da responsabilidade jurídica das empresas? Uma porosidade entre hard e soft law dentro dos planos que permite que, através da descrição de ações numa norma não vinculante, numa norma voluntária, se tragam ações dirigidas à construção de normas de cariz, então, obrigatório. Então, com isso, com essa porosidade entre esses 2 tipos de norma, o movimento o resultado disso, então, reflete numa melhoria em termos de qualitativa relacionada à questão da responsabilidade das empresas, por isso o endurecimento da responsabilidade das empresas, que vai repercutir também no pilar do respeito direcionado às empresas. Há pesquisas, por exemplo, isso aparece no relatório do Plano Francês, que foi divulgado, o primeiro relatório foi divulgado em 2023, e nesse relatório foi mapeado empresas que se pronunciaram publicamente relacionadas a uma devida diligência obrigatória em matéria ambiental, por exemplo, ou em matéria socioambiental. Então, dentre elas, por exemplo, a Pepsi, enfim, outras tantas empresas, Adidas, Nike, outras tantas empresas transnacionais de grande espectro, manifestando-se publicamente a sua ideia, né, a sua posição em relação à devida diligência obrigatória. Então, a questão primeira que a gente traz é nesse sentido do fenômeno do endurecimento da responsabilidade jurídica das empresas através de uma porosidade entre hard e soft prevista em ações descritas tanto no pilar da proteção aos Estados quanto no pilar do respeito às empresas. E uma segunda perspectiva, que eu acho que para nós distribuir o tempo, eu passo para a professora Jânia, que é a questão da condição de possibilidade de se extrair fragmentos de direito comum a partir dos planos de ação nacional, que é uma outra questão que a gente pode identificar. E entre particularismos locais, a gente observa a presença da devida diligência e como ela pode ser construída enquanto a sua fundamentação, digamos assim, deontológica a partir do direito internacional dos direitos humanos se constituir enquanto um direito comum aplicado à responsabilidade das empresas aos direitos humanos. Nós acreditamos que o tema ele está relacionado à própria ideia de que para enfrentar riscos comuns e violações de direitos humanos comuns, então, há um reconhecimento público e notório de que o comportamento dos atores privados no mundo
ele obedece uma determinada lógica e um determinado padrão, as empresas têm um determinado padrão de conduta, então se pensa que a resposta a esses problemas e riscos globais, elas devem também ter a mesma natureza. E aqui que surge a ideia da construção dos planos de ação nacional como medidas inseridas nessa ideia mais ampla, nesse propósito mais amplo de construção do comum em matéria de responsabilidade dos atores privados por violação de direitos humanos no mundo. Como eu referi lá no início, o que nós temos, na verdade, são fragmentos desse direito comum. Mesmo, então, sei que a professora Claire tem bastante interesse também, os nossos colegas portugueses, com a realidade do Brasil, que é um grande país, né, e um país que se destaca na América Latina. Então, mesmo que a gente tenha, vamos dizer assim, que o país tenha feito essa opção no atual governo de não ir pelo caminho do plano de ação nacional, mas ir pelo caminho da construção de um programa nacional para direitos humanos em empresas, se brevemente aqui, porque o nosso tempo já aí está esgotado, se eu puder referir a resolução número 5 de 2020 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que é a resolução que propôs essa política nacional para direitos humanos em empresas, ali nós vamos ver a presença dos princípios orientadores da ONU para direitos humanos em empresas. Se nós analisarmos o decreto 9571 de 2018, um decreto que foi elaborado durante o governo do Michel Temer, esse decreto reproduz os princípios orientadores da ONU. Quando toma posse o governo atual, do presidente Lula, esse decreto ele é revogado, surge o decreto que a professora Muriel mencionou, que é o decreto 11.772 de 2023, ele revoga o anterior, nomeia esse grupo de trabalho interministerial, e aí aqui, já eu vou concluir, nós temos essa aplicação dessa metodologia, que também é orientada pelos princípios da ONU. E temos, finalmente, um projeto de lei, né? Que é um projeto de lei que foi apresentado por parlamentares de partidos de esquerda no Brasil, que é o projeto de lei 572 de 2022, que é composto aí por 24 artigos e que traz princípios, diretrizes, obrigações para os estados, obrigações para as empresas, dever de devida diligência, mecanismos de prevenção e monitoramento, criação de um fundo de indenização, de reparação para as vítimas. Então, da leitura desses marcos normativos, nós podemos concluir que esse aspecto positivo que vem, segundo a professora Muriel, da existência dos planos, que endurecem, né, a chamada soft law, né? Então, mesmo que a gente aqui não tenha uma proposta de plano de ação, mas uma política, esse endurecimento, ele pode ser visto nesses textos normativos, seja de natureza mais administrativa ou mesmo de iniciativa do legislador, né? Então, essa construção do comum, ela decorre desses esforços, que são esforços nacionais, que projetam, que podem, de maneiras distintas, para o global, essa demonstração de que globalmente há um movimento para estabelecer os estándares nessa matéria, ainda que a gente não tenha, né, o Tratado de Direitos Humanos para os Direitos Humanos em Empresas. Então, sobre os acertos e desafios, para fechar isso,
eu acho que cabe trazer algumas questões que são comuns, Luiz, relacionadas aos desafios de Portugal também. E eu acho que uma das questões comuns que eu percebi nas recomendações do grupo da clínica da Nova é a questão do baixo conhecimento sobre o papel dos princípios. E é isso tudo que nós estamos falando, que esses princípios estão mobilizando, estão reforçando, estão endurecendo a responsabilidade e, de alguma forma, a gente percebe uma certa resistência e voltamos a falar da importância do debate hard e soft, porque parece que essa resistência também tem uma conexão com isso. Então, trago essa questão porque percebi que é uma questão comum em relação ao que foi evidenciado em Portugal, com o que também é perceptível localmente, no caso do Brasil, e também não só. Existe aí, de novo, existem relatórios que aportam no sentido de algumas lições aprendidas deste processo, e uma delas é relacionada ao conhecimento do que são, verdadeiramente, os 31 princípios da ONU, né, princípios orientadores para direitos humanos e empresas, e o papel que esse movimento abriu nesse caminho da responsabilidade dos setores privados em relação aos impactos que causam aos direitos humanos, particularmente, inclusive, a questão relacionada às cadeias de fornecimento, que é o grande desafio relacionado à matéria, atualmente falando. Ou pelo menos desde 1970, né, porque me parece que esse já era o tom da abertura da agenda no seio das Nações Unidas. Além disso, enquanto desafio também, a questão da participação, né, professora Jane, e aí a questão da participação é o grupo coordenado pela professora Jane, esse nosso grupo, que é o Centro de Culturas Jurídicas Comparadas, é o CULTES, grupo de pesquisa que a gente integra, participou de uma nota técnica relacionada ao caso do Brasil, e esse caso não é particular do Brasil, diz respeito às dificuldades que se tem em garantir uma ampla participação em todo isso que a gente chama de processo dos planos. Isso é desde as consultas, né, como garantir que os próprios afetados, ou como garantir que as pequenas organizações da sociedade civil possam participar do procedimento, quando naturalmente a gente vai ter grandes atores, né, internacionais participando desses processos, quando isso acontece. E muitas vezes através de um questionário próprio, né, e como se dá esse processo, essa metodologia dessas consultas e tal. Então, a questão afeita à participação que vai desde a fase inicial até a fase de monitoramento. Uma outra questão relacionada aos desafios, que não pode deixar de ser mencionada, a questão relacionada ao baixo número de linhas de base nacional. Não são todos esses 50 planos que já foram publicados, ou os 28 ativos que tiveram linhas de base nacional. Pelo contrário, isso que deveria ser a regra não é. E uma outra questão importante, as transições governamentais. E eu encerro a minha fala aqui. As transições governamentais, elas impactam e têm impactado em função dos dissensos das agendas políticas, o que, de alguma forma, seria natural, mas talvez pudesse ser blindado através de algumas iniciativas vindas nos próprios planos, então críticas à própria descrição de ações de como articular essa intermitência de governo em governo para garantir que a agenda se mantenha estruturada e consolidada. Então, só agradecer ao Centro de Direitos Humanos e Empresas, à Universidade Nova de Lisboa, a professora Claire e toda a sua equipe, a você, Luiz, e dizer que foi uma grande alegria e uma honra estar aqui para falar desse tema tão quente para o mundo. Obrigada. Da mesma maneira, faço os agradecimentos da professora Jane e da Murielle os meus, e agradeço também as duas professoras que aceitaram o meu convite. Agradeço ao Luiz no seu empenho para organizar o podcast, e agradeço à professora Claire e ao Centro, que é a grande mentora de toda essa proposta do podcast. Muito obrigado. Também aproveito a fala, então, simplesmente para agradecer a todas e todos envolvidos. Obrigada.